paz do Senhor, igreja. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Vamos colocar de pé para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui com um sentimento de gratidão ao Senhor, com um sentimento que Ele é tão maravilhoso que às vezes nem dá para expressar os nossos sentimentos para Ele. Às vezes não dá nem para falar o quanto nós o amamos, o quanto Ele é maravilhoso. Que você, nesse sentimento de alegria nesta noite, possa glorificar ao Senhor e que você possa o exaltar, porque nós passamos mais um ano na presença dEle, e nós podemos o exaltar e o glorificar. Que você bendiga o nome do Senhor, amém? És tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. Feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus.
Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos diante do Senhor, amada igreja, e vamos adorar este Deus que é bom, maravilhoso. Louvado seja o teu nome, para todo sempre, meu Senhor. Como é bom estar diante da tua presença. Presença essa que nos sustenta a cada manhã, pelas tuas misericórdias. Como é bom respirar as misericórdias do Senhor. Como é bom estar junto à tua igreja, família na fé, redimidos pelo teu sangue, Jesus, para assim celebrar a ti, que é digno de glória, digno de louvor. Seja exaltado a ti, Senhor, para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Compartilhe essa paz também do irmão com o irmão ou irmã que está ao seu lado. Declare que a paz de Jesus esteja sobre ti. Estão conosco também pela transmissão do culto. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, que a paz seja sobre ti. Que alegria tê-los aqui nessa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos à casa de oração. Pode tomar o seu assento após saudar os irmãos. Você que está conosco pela primeira vez é o nosso convidado. E que alegria tê-los aqui. Pedimos a você que no encerramento da celebração, você se dirija, por favor, lá no fundo, do balcão de informação, e haverá um casal ali, de jaleco azul, para dar um presente para você, em nome da igreja, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós, com muita alegria, queremos apresentar em oração uma linda criança consagrada ao Senhor. Nós iremos apenas orar aqui em concordância, que é o Gael. Quero pedir aos pais trazê-lo aqui, por gentileza, o André, a Ailô, os familiares que estão junto também. Olha, já louvando o Senhor ali, irmãos, olha que maravilha. Aí, ó, está louvando o Jesus. Os familiares também, né, seja da Ailô, do André, pode vir aqui, por favor, queridos. Queremos, com alegria, pedir ao Luiz Carlos também estar aqui comigo, como representante do conselho. Nós queremos estar orando. Eita, bencinha, que família preciosa. Meus irmãos, eis o Gael, cheio de saúde, cheio de alegria do Senhor, e já está se preparando para o ministério juntamente com a mamãe, né? Eita, benção. Deus abençoe a vida de vocês, viu, André? Vamos orar e pedir à igreja a estender as mãos. Nós vamos estar orando e apresentando ao Senhor o Gael. Senhor, abençoamos o Gael e declaramos que ele é do Senhor, consagrado a ti, Jesus. Que os seus olhos, Jesus, se revele cada dia sobre os olhos do Gael. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor já o abençoou para ele ser sal deste mundo, luz deste mundo, Senhor. Nós cremos que sobre ele, Senhor, está a presença do Senhor já no coraçãozinho dele. Nós cremos que sobre os pais, o Senhor já deu sabedoria para instruir no caminho que deve andar todos os dias da sua vida, Gael. Que o Senhor te cubra, que o Senhor te abençoe, príncipe do Senhor Jesus. Você é bem-vindo a essa família da fé. Em nome de Jesus, nós abençoamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. André. Deus abençoe, família preciosa. Pedir a Aline também. A Aline está representando aqui a Rede Kids, um presentinho também para o Gael. Deus abençoe, viu, família preciosa? Quanta gente linda. Deus abençoe vocês, tá, amados? Glória a Deus, família. Deus abençoe, viu, amados? Já, queridos, Deus abençoe. Aleluia. Bom demais. Irmãos meus, gostaria de trazer alguns avisos. Lembrando que nessa semana, dia 7, nós teremos 2 celebrações aqui das redes, né? Um encontro à tarde, que é o Fruto Maduro. Estará acontecendo a partir das 14 horas, o Fruto Maduro, nessa quinta-feira, dia 7.
E à noite, às 20 horas, teremos aqui o encontro da rede de homens. O pastor Silas Souza de Rolândia estará aqui pregando. Será um tempo muito especial, tanto a rede Fruto Maduro, a rede de homens, né? Estaremos nos despedindo deste ano com louvor ao nosso Deus, pelos trabalhos que Deus nos abençoou, pela obra dele em ter nos sustentado. Então, lembre-se, né, para você estar lembrando aí, ao Fruto Maduro às 14 horas e à noite, 20 horas, nosso culto da rede de homens. No dia seguinte, aprove o Senhor, não é? Dia 8, a sexta-feira, nós teremos um culto na Praça da Bíblia, um culto de gratidão, que está sendo organizado pelo Conselho de Pastores daqui da cidade de Sertanópolis. E queremos muito convidar a igreja para estar juntos lá, em um momento de adoração, de louvor, às 19h30. Se chover, o culto será aqui na amada igreja. Nós saímos aqui para receber também os nossos irmãos, a família da fé, para uma celebração muito especial. Na ocasião, o pastor Judson estará aqui pregando. Temos certeza que será um tempo abençoado. Amém, meus irmãos queridos? Agora, atente-se bem, meus irmãos, para uma programação de final de ano. Atente-se para essas seguintes datas. No dia 17, nós teremos a celebração especial de Natal. Atenção, este culto será às 19 horas. Mas pela manhã às 10 horas acontecerá o culto aqui também, tá certo? Pela manhã às 10 e também às 19 horas, porém com a celebração especial de Natal no culto das 19 horas, tá bom? E no dia 24 e 31 de dezembro nós teremos culto aqui, irmãos meus, porém somente pela manhã, tá? Véspera de Natal, como assim também véspera do Ano Novo, nós teremos culto aqui no domingo, sim, porém, somente uma celebração às 10 horas da manhã. Amém, queridos? E dia 26, que sendo a última terça-feira do ano, não teremos a noite da esperança. E nem dia 2, sendo a primeira terça-feira do ano de 2024, também não acontecerá aqui o culto da noite da esperança. Isso porque nós já estamos nos preparando para uma campanha muito importante que nós temos na igreja, que é a campanha 12 por 12. E o tema que o Senhor inspirou no nosso coração, trataremos de 12 princípios ou 12 votos para um ano extraordinário. Um ano extraordinário. Sabe, irmãos, 12 princípios, 12 compromissos, 12 votos que precisamos assumir diante do Senhor para desfrutar não somente de um ano, mas de uma vida extraordinária. Iremos dar início dia 8 de janeiro, será numa segunda-feira. Estaremos aqui momentos breves, no máximo 40 minutos, tá bom? Já vai se preparando para estar conosco nesses 12 dias. Alguns estarão em viagem, outros estarão chegando, mas participe conosco. Temos certeza que será um tempo muito especial, será um momento breve, porém muito significante, muito importante para nós estarmos orando. Você tem algum testemunho para compartilhar o que Deus tem feito na sua vida neste ano? Sim ou não? Amém? Pois bem, nós entendemos de Deus uma direção. Nós iremos encerrar nossa noite da esperança, uma noite de testemunhos. Será uma noite de testemunho, dia 19, a última terça-feira que teremos a celebração aqui da noite da esperança. Nós iremos ter um culto de testemunhos. Pastor, eu desejo tanto compartilhar com os meus irmãos a cura que eu recebi, um milagre, uma restauração, uma visitação de Deus, uma promessa de Deus, algo que eu esperava no Senhor em oração e Deus surpreendeu, me abençoou. Eu quero compartilhar. É para você mesmo este convite. No entanto, nós precisamos que você nos procure antes, tá bom? Nós não iremos pegar na hora aqui, surpresa, ao microfone para alguém falar, não, nós queremos antes que você nos procure, seja mim, o pastor Valdemar, para que possamos organizar, tá certo? Para dar oportunidade aos que desejam testemunhar. Temos certeza que será uma noite impactante, maravilhosa para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, nós cremos nisso. E por último, nós queremos, irmãos, em forma também de gratidão e louvor, nós temos um vídeo que é do coordenador principal que direciona esse trabalho da Gileade, essa comunidade Gileade, e ele nesse vídeo quer deixar um recado para nós, igreja. Vamos assistir esse vídeo, queridos?
IPI de Sertanópolis. Nós aqui da diretoria, em nome da diretoria da Associação Gileade, queremos agradecer aos queridos irmãos por todos os esforços que foram feitos para nos fazer as doações destes 1.608 itens. Ao pastor Valdemar e pastor Rodrigo, o nosso forte abraço, a nossa gratidão, e que o Senhor Deus retribua aos irmãos por tudo quanto tem feito por nós aqui na Gileade. Nosso muito obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela amada igreja. Falamos dias atrás, né? O seu Luiz quase que não coube no carro, tanta coisa que ele levou para essa comunidade, pela arrecadação que aconteceu aqui durante o mês de outubro. E queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que se engajaram, fizeram acontecer de uma forma tão especial, que supriu e abençoou essa amada comunidade, que por sua vez também tem abençoado tantas famílias pelas suas doações em prol do próximo. Meus irmãos, nós queremos continuar adorando ao Senhor e quero chamá-los por gentileza no lugar de pé. Nós iremos neste momento adorar o Senhor com o nosso louvor financeiro e nessa ocasião, nessa oportunidade que temos sempre o primeiro domingo na celebração da ceia, né, os pais já estão sabendo disso, que nós também temos a alegria das crianças estarem trazendo um cofrinho missionário, tá bom? Então durante o louvor, as crianças poderão estar vindo aqui à frente também, trazendo o seu cofrinho missionário, e os demais irmãos desejam também nessa noite ofertar, dizimar, seu louvor financeiro, faça isso, mas faça com alegria ao Senhor, amém, queridos? Viverei, o teu amor para sempre.
glorificamos o teu santo nome, Jesus, porque tudo é para ti, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada a ti, ó Santo Espírito de Deus. Seja engrandecido aqui neste lugar, seja adorado pela tua igreja, Pai. Nós podemos nos alegrar, Senhor, pelo teu amor, pelas nossas vidas. Nós podemos te engrandecer, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor não nos abandona. Seja engrandecido aqui neste lugar, ó Pai. Toda honra, toda glória, toda adoração, Senhor, nós levamos a ti, Senhor, como aroma agradável às suas narinas, ó Pai. Receba o louvor da tua igreja, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, poderoso na batalha, poderoso tu és, Espírito Santo de Deus, reina sobre as nossas vidas. Nós te damos honra e glória, ó Pai. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Santo tu és, ó Deus.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você crê? Amém. Que o Espírito Santo continuará falando ao nosso coração. Já está falando em meio aos louvores. E continuará falando por meio da sua palavra nessa noite. No nome de Jesus. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento, por favor. Obrigado, irmãos preciosos, Ministério de Louvor, pela cooperação, a fim de preparar este ambiente de adoração. E assim também aos nossos irmãos queridos que estão em toda parte servindo ao Senhor. Que alegria fazer parte dessa amada igreja. Irmãos meus, pela graça do Senhor, nós iremos iniciar neste mês, aliás hoje, durante esse mês, falaremos deste tema, vamos celebrar. Considerando, trata-se de um mês celebrativo, já percebemos como está a nossa cidade, cada vez mais bonita, vemos as casas também com seus enfeites brilhantes, e isso traz ainda mais um ambiente mais agradável. Mas eu gostaria, nessa noite, de compartilhar com os irmãos, eu quero embasar nessa noite uma mensagem que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós iremos ler alguns versículos deste capítulo, nós iremos projetar aqui também no telão, fique à vontade, mas eu peço para que você ouça, se atente à mensagem do Senhor nessa noite. Eu creio que nós iremos ser muito edificados, abençoados no nome de Jesus. Apesar de mim, mas é a palavra do Senhor que faz, é o Espírito Santo de Deus que fala. Amém, meus irmãos? Nessa noite eu quero pensar com vocês neste tema, a ceia do Senhor, a celebração da graça. A celebração da graça. Iremos entender, irmãos meus, que este texto exatamente fala sobre a celebração da graça, ou instruções para celebrarmos este banquete da graça. É propício pensar neste tema no dia como este, numa noite como essa, em que nós separamos para celebrar a ceia do Senhor. Realizamos isso sempre aos primeiros domingos, e talvez alguns perguntam, por que não todo domingo? Nós temos uma seguinte compreensão, para não se tornar um hábito, para não tornar-se uma coisa tão comum que nós talvez venhamos perder o valor de participarmos da ceia do Senhor, e por isso nós sempre temos este zelo de celebrarmos ao menos uma vez por mês. O texto eu quero ler com os irmãos a partir do primeiro versículo. Eu quero ler 2 versículos de início. Verso 1, verso 2, irmãos meus, assim está escrito: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu a transmiti a vocês. O apóstolo Paulo, até então pastoreava, fundou essa igreja em Coríntios. Ele está pastoreando agora à distância ou por cartas, está se levantando após sua saída, muitas divergências, muitos conflitos, distorções sobre doutrinas, e essa primeira carta especialmente é uma carta pastoral que traz muitas correções, repreensões e também ensino sobre muitas doutrinas que até então estavam sendo praticadas de uma forma equivocada. E neste capítulo ele começa a elogiar, sim, a amada igreja, por perceber que está dando passos conforme o que ele havia instruído. Tem guardado as tradições, tem guardado os ensinamentos. Mas eu gostaria de introduzir isso para vocês, para olhar comigo no versículo 17. Versículo 17, olha o que ele diz no mesmo capítulo, na mesma carta: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem
não para melhor, e sim para pior. Ele começa elogiando a igreja, mas agora começa uma repreensão, dizendo que a partir de agora o que eu vou escrever para vocês não tem como elogiar isso. Como elogiar tais práticas que está fazendo mais mal do que bem. Está mais destruindo do que construindo. Não está edificando, não está abençoando. Uma prática que deveria trazer bênção, crescimento, unidade, trazer bênção para o corpo de Cristo, para a igreja, mas a maneira que está sendo conduzida, a forma que está sendo praticada, está fazendo mais mal do que bem. Sei que nós gostamos muito de receber elogios, sim ou não, irmãos meus? Gostamos. Aqueles têm facilidade de dar elogios, mas têm muita dificuldade de repreender, de corrigir, e por isso que acaba até elogiando mesmo dando errado. Isso não faz bem. Elogiar mesmo estando errado. Aqueles têm mais facilidade, outros que só repreende, e tamanha dificuldade tem em elogiar. Também está errado. Só repreende, nada reconhece. Isso se aplica muitas vezes aos pais que exigem tanto dos filhos, ou talvez entre irmãos, na convivência no trabalho, por aí vai. Que aqueles que só repreendem, só observam os olhos críticos, mas o outro tudo otimista demais, elogia tudo, e com isso a pessoa que está induzida ao erro nunca vai se perceber que está errada, porque ela está sendo semeada, ela está sendo induzida a acreditar que está fazendo a coisa certa e consequentemente ela continuará no engano. Mas veja bem, irmãos meus, tem um ponto aqui, toda vez que eu leio essa passagem, eu falo, meu Deus, nos ajude a não ser uma igreja assim. Porque aqui nós podemos perceber, irmãos meus, algumas características de uma igreja que faz mais mal do que bem. Características de uma igreja que faz mais mal do que bem. Quer dizer que nem tudo que acontece na igreja, irmãos, nós devemos elogiar. Nem tudo que nós podemos fazer, posso dizer que está sendo bom na igreja. Nem tudo, irmãos. Porque há uma palavra exortativa com relação à prática até mesmo da ceia do Senhor. Da forma que estava sendo celebrada, estava causando mais mal do que bem. Mais destruindo que edificando. Mais causando divisão do que unidade. Eu fico a pensar, irmãos meus, nós como igreja do Senhor, tudo que nós fazemos, seja ministério que o Senhor confiou em nossas mãos, seja nós como membro dessa igreja, tudo que nós fazemos, será que está fazendo mais mal do que bem? Eu fico a pensar se a minha vida está fazendo mais mal do que bem a muitos irmãos. Sinceramente, eu me avalio, será que estou fazendo mais mal do que bem? Ao pensar em algumas atitudes, eu acredito que isso deveríamos examinar nosso coração. Será que a minha cooperação no corpo de Cristo está fazendo mais mal do que bem? E se eu estou fazendo mais mal do que bem, o caminho não é sair, se desligar, ao contrário, é se redimir. É se redimir, é permitir que o Senhor trabalhe no coração. Este é o caminho. Este é o caminho. Permitir que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. E primeiramente, irmãos meus, nós iremos perceber essa característica de uma igreja que até então estava fazendo mais mal do que bem. Uma celebração que estava causando mais mal do que bem. E olha o verso 18, por favor. Primeiramente vai dizer, porque antes de tudo, eu estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. Chegou ao conhecimento deste homem temente a Deus, líder da igreja, que havia muitas divergências que estavam causando mais mal do que bem a convivência da igreja, as práticas, principalmente a celebração da ceia. E o primeiro motivo que identificou foi: existem divisões entre vocês. Então uma igreja que se permite haver divisões,
Tais atitude fará de uma igreja ser mais mal do que bem, causar mais mal às pessoas do que bem a elas. Com muito temor, irmãos meus, pergunto, nós como igreja, a IPI de Sertanópolis, estamos causando mais bem às pessoas, ou estamos causando mal por conta de divisões? Chegou ao conhecimento deste homem que certamente, movido pelo Espírito de Deus, foi impulsionado a corrigir, repreender. Como elogiar isso? Como elogiar uma igreja que até então amontinha aqueles que têm partidarismo, têm suas preferências, e com isso acabam se distanciando os outros. Divisões, irmãos. É um espírito diabólico que coopera juntamente com o egoísmo. E o fim de tudo isso? Divisões. Divisão entre vocês. E não para por aí, irmãos meus. A advertência segue. É muito séria essa mensagem. Embora eu quero tratá-la com mais uma forma de ensino. Verso 19. E até necessário que haja partida entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados sejam conhecidos entre vocês. Irmãos meus, aqui é uma palavra pastoral que chegou ao coração dessa igreja em Coríntios. Eu creio que ela também quer chegar ao nosso coração, essa palavra. Ao identificar o porquê estava causando mais mal do que bem, a celebração da ceia, primeiramente porque havia divisões, partidarismo, mas o apóstolo Paulo, ele entende uma coisa, da parte do Senhor: é necessário que haja partida entre vocês. Para quê? Para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. No meio do montinho sempre vai revelar aquele que é aprovado. Quem? Aquele que é contra. No meio de uma fofoca vai revelar aquele que tem temor diante de Deus. Qual? Aquele que quer fazer parte disso. Aquele que se rebela contra uma liderança, contra uma autoridade, esse movimento todo, essa influência toda, no meio de tudo isso, mas há aqueles que revelam os aprovados ali. Revelam quem? Aquele que está dizendo: olha, eu não compactuo com isso. Não compactuo com isso, não quero compactuar com isso. No meio de divisões, no meio de partidarismo, irmãos meus, vai revelar aqueles que são aprovados. Aqueles que estão sofrendo de ver essa atitude. Dizendo: olha, não concordo, vamos mudar nosso coração, está errado isso. No meio, irmãos, de tantas coisas, podemos olhar no nosso redor, seja no seu trabalho, seja na faculdade, na escola, acontece lá uma desordem, mas ali vai revelar quem são os aprovados. Ali vai revelar quem é crente. Na sala de aula pode ter uma bagunça, uma desordem, mas isso pode acontecer para quê? Revelar quem é aquela menina e aquele menino que é crente. Para revelar quem obedece, quem honra, mesmo na ausência das autoridades, na ausência dos pais, na ausência da sua liderança. Lá vai revelar, no meio onde há uma influência, uma bagunça. Mas vai revelar os aprovados, dizendo: eu não compactuo com isso. No meio daqueles que acabam desonrando professores, revelam também os aprovados, porque existem aqueles que honram, aqueles que abençoam, aqueles que fazem a diferença, irmãos. Eu pergunto, eu e você, estamos cooperando para a unidade ou para a divisão da igreja? Nós estamos cooperando no meio do ambiente como este, nós estamos sendo revelados, irmãos meus. Seja em governos paralelos, seja em qualquer coisa na sua sociedade, seja o que for, irmãos meus. Mas a verdade, sabe qual é? Para revelar nosso coração. E para mostrar o quê? Os aprovados. Para revelar os aprovados. Revelar aqueles: olha, eu quero viver o que diz a palavra, eu preciso orar pelas minhas autoridades. Eu preciso clamar ao Senhor para que possa agir. Olha, revelou um aprovado ali, porque ele está intercedendo em vez de amaldiçoar. Revelou um aprovado ali porque ele não está se juntando com a maioria e não percebendo que está dando mau testemunho, não está honrando ao nome do Senhor onde deveria e como deveria. Mas em meio a tudo isso haverá aqueles que são aprovados. Olha, eu estou com meus joelhos dobrados diante do Senhor.
clamando a intervenção dele sobre a nossa terra, sobre as nossas vidas, clamando ao Senhor. E eu pergunto, irmãos meus, em meio a tudo isso, nós somos aprovados, isso, por fim, nos destacamos como aqueles que são submissos, aqueles que são mansos, que exercem um domínio próprio, que estão em plena comunhão com o Senhor. Pode haver exceções, e que assim seja, aqueles que são instrumentos de Deus, são servos de Deus, filhos de Deus, precisam se manifestar, irmãos meus. E continua ainda a palavra dizendo, acompanhem comigo por favor. E até é necessário que, aliás, verso 20, quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica até embriagado. Continuando ainda, irmãos meus, este verso seguinte, aqui é uma exortação do apóstolo Paulo. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham o que nada tem? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Não posso enganá-los, não posso iludi-los. Nós temos que entender, irmãos meus, por que a exortação se referindo à ceia do Senhor? Porque a igreja primitiva, eles tinham uma cultura de celebrar a ceia do Senhor. Sim, o pão, o símbolo do corpo de Cristo, como ele instituiu e estabeleceu. O cálice, que simboliza a nova aliança no seu sangue. Mas era acompanhado de uma refeição, de um jantar, de um ajuntamento, em que muitos que tinham condições traziam ali comida, bebida. E eles não tinham, claro, recursos para comunicar como nós temos hoje, mandar um WhatsApp justificando, espera um pouco, estou com uma situação aqui, mas já eu chego para a nossa comunhão, já eu chego aí para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Não. Havia um contexto em que havia muitas pessoas ainda que estavam escravos, servos de Deus, crentes, que se converteram a Cristo, porém, eles eram escravos, pertenciam a donos ainda, e eles como mordomos, ou como servos, como escravos, eles precisavam, primeiramente, fazer o jantar, servir os seus senhores, após o jantar, lavar toda a louça, limpar toda a casa, deixar tudo em ordem, para que assim eles fossem liberados para ir ao culto. Quando estes chegavam no culto, na celebração, não tinha mais nada, não tinha comida, não tinha bebida, ao contrário, outros exageraram tanto, que tomaram tanto vinho, que com isso chegava até a se embriagar. Outros ficavam com barriga cheia, enquanto outros estavam com fome. A verdade é que eles estavam celebrando sem ter consciência do que estavam fazendo, celebrando a ceia sem ter consciência. Eles estavam celebrando uma festa que eles titulavam como a festa ágape, ou festa do amor. Mas de amor não havia nada na prática. Festa do amor, mas não tinha amor. Não tinha comunhão, não esperavam uns pelos outros. Cada um pensava em si mesmo, preciso encher minha barriga, quero o meu melhor lugar aqui. E com isso, chegavam aqueles menos favorecidos pela sua condição social, que até alguns estavam sob o jugo de escravidão ainda na sociedade, o que eles precisavam, chegavam com fome, iam embora com fome, e essa atitude veio dizendo, olha, essa igreja, essa prática, está causando mais mal do que bem, as pessoas estão vindo com fome, estão voltando com fome, elas querem sentir acolhida, estão sentindo excluída da comunhão, que igreja é essa? Como elogiá-las? E com isso, irmãos meus, estes voltavam para suas casas com fome, mas era a festa do amor. Estes estavam a caminho e outros já estavam lá, até fartos com tudo. E aí? Que festa do amor! Por isso, irmãos meus, diante disso,
gostaria de compartilhar com vocês que compreensão que nós devemos ter com relação à ceia do Senhor. Hoje, é claro, nós não celebramos a ceia do Senhor com um banquete, uma celebração com comida, bebida, mas algumas coisas nós precisamos atentar, porque muitas vezes nós só olhamos o versículo 23 e esquecemos dos versículos anteriores, a partir do verso 17, nos atentamos qual era o contexto e por que houve tamanhas aplicações, as quais muitas vezes nós destacamos e vamos sacar aqui algumas delas. Eu gostaria de pensar com vocês, irmãos meus, qual o entendimento que a ceia do Senhor deseja comunicar a nós, igreja. Qual entendimento que devemos ter sobre a ceia? O que a ceia do Senhor está comunicando a mim e a você? Na noite em que Jesus foi traído, olha a manifestação do amor de Cristo. Jesus, ele serviu a ceia na noite em que ele foi traído. Ele pegou o pão e após dar graças, ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, ele entregou aos seus discípulos dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim. Primeira coisa que compreendemos, precisamos compreender o que a ceia está nos comunicando, irmãos meus. É um chamado a fim de olharmos para trás. O próprio Senhor Jesus fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. E Jesus, ele quer ser lembrado pelos seus milagres. Ele quer ser lembrado pelas suas obras generosas. Não, ele quer uma coisa que eu e você jamais vamos nos esquecer. Ele quer que nós não esqueçamos a sua morte. E não somente a sua morte, mas por que ele morreu. Porque Jesus morreu na cruz. Porque Cristo deu a sua vida naquela cruz. Afirmamos isso já. Ele deu a sua vida para nos redimir. A ceia, irmãos, nós temos que ter o entendimento que ela é um chamado para olharmos para trás, olharmos para a cruz, olharmos para o amor de Deus encarnado na pessoa de Cristo e ver o seu amor manifestando por nós naquela cruz. Nós não estaremos aqui, todavia, celebrarmos a ceia em memória de um mártir. Não, nós estamos fazendo em memória do sacrifício que foi perfeito e eficaz, as quais nos traz livre acesso a Deus por meio deste bendito sacrifício de Cristo Jesus. Ele foi para a cruz, irmãos, como um rei a ser coroado. Ele nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Ao participarmos da ceia, o que está nos comunicando, meus irmãos? Que nós precisamos olharmos para trás e lembrarmos do sacrifício de Cristo, e saber o que eu e você hoje nós temos acesso por meio de Cristo, por meio da fé, e é pela graça que recebemos, mas não foi de graça, não foi de graça, foi necessário a vida do justo Filho de Deus naquela cruz. Então temos que lembrar disso, porque se eu e você lembrarmos do sacrifício de Cristo, ou seja, o sacrifício de Jesus, para que eu e você hoje, com apenas uma oração sincera, quebrantada de coração, recebemos o perdão, recebemos a salvação por meio de uma entrega genuína. Mas eu tenho que lembrar desse sacrifício. Quando eu penso nesse sacrifício, quando eu penso nessa obra de Cristo, eu sou movido sinceramente a ter uma vida muito mais compromissada com o Senhor. Eu serei muito mais disciplinado para dizer: meu coração se inclina ao Senhor. Outra coisa, irmãos meus, a ceia do Senhor nos traz um comunicado muito importante também, que é um chamado a fim de olharmos para frente. Jesus, ele disse que toda vez que comeres este pão
e beber este cálice, estarás anunciando a minha morte até que ele venha. Nós estamos anunciando tanto a morte de Jesus, mas também a sua vinda. Porque ele ressuscitou, amém, igreja? Ele ressuscitou. Ele está vivo e ativo. Então, é um chamado para olharmos para frente até que ele venha. Nós iremos cear, irmãos, até a vinda do Senhor, até que ele venha buscar os seus redimidos, buscar aqueles que pela fé o receberam, que abriram seu coração, que viveram pela fé, a viver a sua vontade, viver para a glória do Senhor. Mas é um chamado, irmãos, de olharmos para frente até que ele venha, a certeza que ele há de vir, irmãos. Eu e você precisamos viver crentes nisso. Precisamos viver, irmãos, na certeza que Cristo voltará. Eu acredito que isso, no mínimo, trará sobre nós também um senso maior de vigilância e um despertar para nós vivermos preparados para aquele grande dia em que o Senhor buscará os fiéis. É uma forma de mantermos a esperança no Senhor, irmãos. É uma forma de pensarmos que o que nós podemos passar neste mundo é momentâneo, comparando com a glória que há de vir em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Isso conforta nosso coração. Quando despedimos de pessoas tão amáveis, não é? Isso conforta nosso coração pela saudade que nos visita. Isso pastoreia nosso coração na esperança que é provisório, é momentâneo, vai passar, mas também, além de ser uma esperança maravilhosa e gloriosa, que estamos bem certos disso, e não estamos sendo manipulados, mas é certeza, irmãos meus, que o Senhor há de voltar. Precisamos também mantermos a certeza que Ele vai vir buscar uma igreja, buscar a noiva do Senhor, que está se preparando para o encontro do Senhor. Então, quando eu olho para trás e penso no que o Senhor fez naquela cruz, o porquê que Ele morreu por mim, o preço que foi para termos hoje livre acesso ao Pai, também é uma chamada para olhar para frente, olhar e dizer, Ele vai voltar a qualquer momento. Eu preciso estar preparado, meu coração diante dEle. Precisamos estar preparados, irmãos. Terceira coisa que a palavra está nos comunicando é um chamado para olharmos para dentro de si mesmo. Olhe só o que diz no verso 28. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, a ceia, ela está nos comunicando que é um chamado para olharmos para dentro de si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo, examine a si mesmo. Primeiramente, já está deixando bem claro que precisamos examinar, cada um examine a si mesmo, não o outro. Aqui está bem claro que ninguém recebeu uma posição de juiz para determinar quem deve ou não participar da ceia do Senhor. Quem deve ou não participar. Não há. Examine-se a si mesmo. E se honestamente, sinceramente, examinarmos, irmãos, nosso coração, o que iremos encontrar lá? Se você examinar o seu coração, o que você vai encontrar aí dentro do seu coração? Boas obras, uma pessoa generosa, uma pessoa amável o tempo todo? Não, o que nós iremos encontrar, irmãos? Nós iremos encontrar nada mais, nada menos do que, olha, eu sou pecador e preciso da misericórdia do Senhor. Eu necessito da misericórdia do Senhor. Se honestamente examinar nosso coração, iremos perceber, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Eu necessito, Senhor, da Tua presença na minha vida. Se examinar nosso coração, irmãos meus, queremos encontrar o que nos torna digno de participarmos da ceia do Senhor. Quem é digno de participar da ceia do Senhor por si mesmo, pelas suas próprias justiças? Quem é digno? Saiba, ao termos consciência que não somos dignos de participarmos da ceia do Senhor, é essa consciência que nos torna digno. É essa consciência.
Ao dizer, Senhor, eu não sou digno por mim mesmo, é por isso que ele vai dizer, vinde, é para você mesmo essa mesa, porque essa mesa é um lugar para pecadores arrependidos. É um lugar para pecadores arrependidos. A ceia é para pecadores arrependidos. E quando examinamos, irmãos meus, nós iremos encontrar em nós a necessidade de Cristo, a necessidade do Salvador, a necessidade que nós precisamos de Cristo para sermos perdoados. Eu necessito do perdão do Senhor todos os dias, porque todos os dias pecamos, todos os dias falhamos, e necessitamos, irmãos, do perdão do Senhor. O que nos torna dignos é termos a consciência que não somos dignos, porém, em Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós, que foi suficiente para nos salvar, nos redimir, nos perdoar e nos selar como propriedade exclusiva dEle, através do Espírito Santo. Sim, isso nos torna digno por causa de Cristo, por causa dEle, por causa da graça do Senhor. É o banquete da graça, irmãos. É o banquete da graça. Examine-se a si mesmo, não examine o outro. Nós não somos detetives da fé, meus irmãos, ficarmos olhando, esse pode, este não pode, aquela pode, este não. Misericórdia. Nós já estamos pecando ao se permitir que este Espírito possa governar nossas vidas. Outro entendimento que precisamos ter, irmãos, que a ceia deseja comunicar a nós como igreja, é um chamado para olharmos ao nosso redor. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. É um chamado para olharmos ao nosso redor, irmãos. Olhar ao nosso redor, entender que a salvação ela é individual, mas o cristianismo é coletivo. Olharmos para o corpo de Cristo é entender que eu preciso estar em comunhão com o meu Senhor e também com os meus irmãos, a quem professamos a mesma fé. Se ao participar da ceia, irmãos meus, eu sair do meu lugar e eu quero vir por esse corredor, mas eu deparo uma pessoa a quem não tenho um relacionamento, ou quero distância dela, e eu vou dar a volta para outro corredor, eu sugeria para que você considerasse melhor, para que você não trouxesse juízo para si, porque você estaria sendo juiz, desprezando a misericórdia, a graça do Senhor, e revelando um coração que precisa também ser quebrantado. Precisamos fazer isso com muita paz, meus irmãos. Não pode ser um hábito, e não pode fazer mais mal do que bem, irmãos. O problema não era a ceia, mas a forma que estava sendo celebrada. A forma. Isso estava fazendo mais mal do que bem. E o motivo disso, que muitos estavam doentes, alguns até partiram. Por quê, irmãos? Sem discernir o corpo, sem discernir o sacrifício de Cristo por nós, sem discernir, irmãos, e é uma perspectiva de olharmos também ao nosso redor. Olharmos e dizer, eu estou em comunhão com os meus irmãos, nós podemos cear juntos no Senhor. Essa comunhão, irmãos, com certeza, vai cooperar para o bem, para o crescimento, para a saúde da igreja. Agora, se nós tivermos divisões, meus irmãos, isso vai se tornar mais mal do que bem. Se cooperarmos, irmãos, para divisões, não para unidade, isso vai causar mais mal do que bem. Eu quero concluir com uma palavra que me trouxe um entendimento, o seguinte: não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia. Essa frase me trouxe muito sentido, porque que é de crente que foge da ceia, irmãos? Que é de crente que foge da ceia? Ela por si mesma já está se expondo, dizendo, olha, eu não sou digno porque eu pequei meia semana, eu pequei, então eu não posso. Mas a pergunta é, quem pode? Por si mesmo? Qualquer um pode, não é bem isso. A questão é, meus irmãos,
que nós não devemos participarmos de um banquete tão maravilhoso como este, que traz graça, traz vigor, uma aliança com Cristo, nós devemos fazer isso sem ter consciência. Não devemos participarmos, irmãos, de qualquer forma. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não devemos participarmos da ceia sem antes sermos arrependidos dos nossos pecados, sem antes estarmos arrependidos dos nossos pecados, sem antes dizer: eu estou arrependido, Senhor, porque a ceia é para pecadores arrependidos, que foram redimidos pela graça e pela fé foram justificados em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o propósito, irmãos meus, não é fugir da ceia por causa do pecado. Qual é o caminho, pastor? Confesse. Confesse. Porque o dia que você dizer, chegar na igreja assim: hoje é o dia que eu vou participar da ceia, está tudo certo, eu diria: por favor, melhor não participar. Melhor, não proibimos, melhor não. Agora, olhe de todo o coração: eu não sou digno por mim mesmo, mas pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia, o perdão do Senhor, pelo sangue de Cristo que me lava e me purifica de todo pecado. Eu creio que a graça do Senhor é maior que os meus pecados, que Ele vai me fortalecer, que vai me ajudar. Eu estou disposto a viver para a glória do Senhor. Então, venha, pois há um lugar para você. Há um lugar, irmãos. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia. Culto de celebração da ceia é algo que nós, alguns, prezam vir com uma roupa até diferente, tudo bem. Outros prezam de ser até pontuais, nem chegam nem atrasados. Outros vigiam mais a semana, vigiam mais no relacionamento em casa. O domingo parece o único domingo que vai bem, é o domingo da ceia, porque ficam mais vigilantes. Olha, hoje é culto de ceia. Querendo ou não, traz um senso muito mais da presença de Deus, um senso mais de pertencimento, um senso mais de santificação, de seriedade. É o momento que nós, na ceia, nós consideramos sim, como está a minha vida diante de Deus. Mas saiba, não é só na ceia que deveríamos fazer isso, irmãos meus. Porém, ao sermos abençoados ao participarmos da ceia do Senhor, nos traz sim um encorajamento maior para fugirmos do pecado. Nós fugimos do pecado por causa da ceia, do sacrifício de Cristo, do amor dele, que nos fortalece, que nos renova. E aí nós vamos para uma semana, para glorificar o nome do Senhor. Alguns conscientizam daquilo que o Senhor falou no teu coração e saiam daqui decididos a se posicionar em Cristo, assumir a sua posição na fé, reconciliar com quem quer que seja. Ceia é a manifestação da graça do Senhor, irmãos. E queremos nessa hora participarmos com este entendimento. E nós estamos, irmãos, aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, celebrarmos a graça do Senhor. Nós não estamos, irmãos, em um funeral. Nós estamos numa festa. A celebração da ceia, irmãos, é uma festa. A ceia deve ser uma festa, movida por corações gratos, quebrantados, arrependidos e certos que são perdoados, aceitos pelo Senhor e são justificados pela graça, e estão bem certos que o caminho é de vida, o caminho é caminho eterno, é vida eterna, um caminho eterno para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos meus? Quero chamar aqui os nossos irmãos presbíteros, por gentileza, para estar se colocando aqui à frente. Não sei se nosso irmão Edson Seco está por aqui. Por favor, meu precioso, é um presbítero em disponibilidade para nos ajudar. Obrigado pela sua disposição de sempre nos ajudar a servir nossos irmãos em Cristo. É um chamado de olharmos para trás, lembrarmos de tamanha graça do Senhor, de olharmos para frente até que Ele venha. É um chamado de olharmos para dentro,
de nosso coração e reconhecer que necessitamos tanto de um Salvador, necessitamos tanto da graça do Senhor. É um chamado, irmãos, para olharmos para o nosso redor, saber que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Não há nada místico ao participarmos, ao tomarmos o cálice e ao comermos o pão, nada místico aqui, irmãos, por favor. Mas nós temos que crer que pela fé nós estamos sob uma ordenança do Senhor. Nós temos que ter fé, não nesses elementos literalmente. Temos que ter fé na obra de Cristo, no que Ele declarou a mim e a você. Fé na palavra do Senhor. Que nós estamos fazendo isso não somente em memória do Senhor, mas na presença dEle que está aqui em nosso meio, através do Espírito Santo. Amém? Quero chamá-los para se colocar de pé, por gentileza. Senhor, te louvamos e te bendizemos pelo teu sacrifício vivo, que foi perfeito, eficiente, eficaz para todos sempre, Senhor. Te agradecemos porque por meio do teu sacrifício temos vida. O Senhor morreu para que nós recebêssemos vida, vida em seu nome, vida abundante, vida eterna. O Senhor levou sobre si os nossos pecados para que recebamos perdão. O Senhor levou sobre si a iniquidade, levou sobre si as enfermidades. Sim, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti, e pelas tuas feridas somos curados. Somos curados. O sangue da nova aliança. Este é o cálice, o símbolo da nova aliança. Aliança através do sangue do justo Filho de Deus, que se entregou, se derramou por nós naquela cruz, que nos comprou, que nos redimiu, que nos conectou, nos reconciliou com o Pai, que nos trouxe poder e graça para sermos aceitos como filhos de Deus. Pai, que ao participarmos da ceia do Senhor, que a tua igreja receba unção, que receba graça, receba, Senhor, as bênçãos contidas, Pai, nestes sacramentos, a qual o Senhor estabeleceu. Sim, Pai, nós o abençoamos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Enquanto nossos irmãos presbíteros vão se preparando ali, alguns estarão lá no fundo, outros estarão aqui na frente. Você poderá ficar à vontade, que seja vir aqui à frente. Você vem, coma do pão, depois toma o cálice. Outros lá atrás, fique à vontade para você se dirigir também lá e ser ministrados. As crianças, cujos pais são professos na fé, pedimos para que os pais ministrem aos seus filhos. Eles são bem-vindos também na nova aliança. Eles não são excluídos, eles são inclusos, são bem-vindos. Os pais que assumem essa responsabilidade espiritual de ministrar o coração dos seus filhos, simplesmente diga: nós temos uma aliança com Cristo, filhos. Você faz parte dessa aliança. Você faz parte dessa família do Senhor. Você é alvo do amor de Deus. Ministre ao coração dos seus filhos, é um momento muito importante. Orem juntos. Você que de uma outra comunidade na fé, que está em comunhão com a sua liderança, com seus irmãos, também é convidado a participar conosco. Que possamos fazer isso com gratidão e alegria no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Enquanto louvarmos ao Senhor, que fique à vontade para participar. Alguns irmãos vão lá no fundo servir? Já estão lá no fundo? Pode servir, meus irmãos, em nome de Jesus. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensinar. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, damos um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, damos um lugar de honra. Damos um lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, damos um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, damos um lugar de honra. Damos um lugar Sim, de Jesus. honra. Damos um lugar de honra. Aleluia. Toma o seu lugar de honra, Senhor. Quero chamar aqui por gentileza, amados presbíteros. Nós vamos estender nossas mãos e vamos orar abençoando nossos irmãos, que sejam fortalecidos, que recebam uma graça, Senhor, para uma semana, que possamos crescer na fé, que venhamos experimentar mais e mais do favor do Senhor nesses dias, no nome de Jesus. Quero chamar aqui o Luiz Carlos, por gentileza, meu precioso irmão. Venha orar conosco. Pai, na Tua presença, Senhor. Pai, como é bom, como é maravilhoso, Senhor, termos essa oportunidade, essa grande oportunidade de estarmos juntos com a família, Pai, participando do momento tão importante que é a ceia, onde nós lembramos, ó Pai, tão grande o sacrifício que Jesus fez por nós, ó Pai. Pai, que ao sairmos daqui, ao irmos para a nossa casa, que tenhamos uma semana abençoada, Pai,
em família, no lar. Pai, abençoa-nos, Senhor, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Recebamos a bênção do Senhor, irmãos meus. Quero ainda dizer que estaremos aqui junto com os nossos irmãos presbíteros para orar com você, caso necessite de uma oração por uma semana que você tem algo a decidir. Seja você por alguma enfermidade, nossos presbíteros estão aqui também para estar ungindo e orar pela sua vida em nome de Jesus. Queremos servir você, meu irmão, servirmos juntos, queremos cooperar para a unidade da igreja de Jesus. Queremos cooperar em nome de Jesus para que tudo venha acontecer para o bem, para o crescimento, e que não venhamos dar espaço, irmãos, de forma alguma para que a igreja ela venha cooperar para mais mal do que bem. Não, que venhamos cooperar para o propósito de Deus, de ser uma bênção, de sermos relevantes, de lavar os pés uns dos outros e servirmos juntos uns aos outros no amor de Deus. Amém, queridos? Recebamos a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do amado Espírito Santo seja sobre ti, sobre a igreja do Senhor Jesus hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Deus o abençoe. Vamos na paz, irmãos. Nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, dando lugar de honra. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, dando lugar